Olá, estamos aqui novamente para ouvir um pouco mais das histórias da irmã Vandineide, uma pessoa que tem colocado a Deus em sua vida em todos os momentos, e a gente gostaria que a senhora iniciasse esse momento com a gente, irmã, falando exatamente como foi esse encontro que a senhora teve com Deus. E em seguida a senhora pode dar continuidade com a história que a gente ia ouvir. Eu sou uma pessoa que eu escuto muito o meu coração. Não falo muito, eu falo pouco. Eu mais escuto, eu ouço mais do que falo. É verdade. E quando eu foi para mim conhecer o Evangelho, nós passamos por uma dificuldade grande. Meu marido foi para o garimpo e porque ele sofreu um atentado. Ele dormindo, e o cara afaqueou ele para tirar o dinheiro que ele tinha. E aí ele ficou com medo, veio para casa, né? Foi para o hospital e furou a perna, né? Mas aí ele veio e se curou, né? E aí depois ele foi pro garimpo, porque ele tinha medo de voltar lá pro lugar onde ele trabalhava, e ele trabalhava em um garimpo e aí ele foi para ele trabalhava na feira da Manaus Moderna. tá. Ele trabalhava na feira da Manaus Moderna, um dia ele dormindo lá para esperar o produto, né, que vinha do interior. Antes de o barco chegar, ele se deitava no papelão e ficava para esperar o barco chegar, né? E esse homem pegou uma faca e ele dormindo, ele começou para tirar o dinheiro dele do bolso, e pegou e furou a perna dele, né? E foi um golpe muito grande e não conseguiu roubar, mas também meu marido ficou numa situação difícil. Foi depois disso que ele ficou bom, aí foi pro garimpo. Ele foi pro garimpo e passou 6 meses no garimpo. E nesses 6 meses que ele passou no garimpo, eu não conhecia a Deus. Eu nem sabia o que era orar. Eu sabia o que era rezar, porque eu vim de uma família que nem minha mãe diz que é católica, mas nunca foi na igreja. Só ia na igreja quando era para batizar um filho. Mas a minha avó lia muito a Bíblia, então ela nos ensinava a orar. Aí ela ensinava nós a rezar. E quando foi um dia, eu tive um contratempo com a minha mãe. A gente tinha uma casa, que essa casa era o meu pai, que tinha um terreno que meu pai tinha nos dado, né? E eu fui fazer fizemos a casa no terreno do meu pai, só que meu pai morreu. Meu pai morreu, e quando fomos para construir fomos construir um banheiro, né? E a minha mãe não deixou, disse que o terreno não era meu e que eu não construísse nada, porque o papai não tinha me passado de papel, tinha me passado localmente. E nesse dia eu fiquei tão irritada com a minha mãe, mas não disse nada a ela, porque eu tenho um respeito muito grande por ela. E a minha mãe saiu, eu mandei o pedreiro parar, não fazer nada lá. E eu comecei a chorar, e fui chorar na sala da minha casa. Aí eu me ajoelhei e eu disse: Senhor, se tu me ajudar a fazer uma casa, nem que seja coberta de papelão, eu me mudo daqui dessa casa. Eu deixo essa casa intacta para minha mãe, eu não mexo nada que é dela. E quando eu terminar de fazer essa casa, eu vou te servir. Vou procurar uma igreja para me te servir. E enquanto vida eu tiver, eu vou te servir. E aí, eu, muito triste, né, pela situação que tinha acontecido, achando que aquilo que a minha mãe tinha feito foi uma pior coisa para mim, né? Mas não sabendo eu que ela estava fazendo era o bem para mim. E à noite eu dormi.
eu dormi, eu sonhei. Eu sonhei que eu pegava um ônibus, eu ia para o centro, e eu chegava no centro, e uma mulher vinha me trazer um folheto. E ela dizia assim, você quer ir para a minha igreja? Eu lhe levo. E é logo ali. E eu saía com ela para ir para a igreja. Quando eu chegava na igreja, eu olhava para dentro da igreja, eu via coisas assim, pessoas se arrastando no chão, é como se estivesse andando em forma de cobra no chão. Aí vinham os homens de branco e diziam, não entra, não é aí. E me arrastavam. E quando eles me arrastaram de dentro da igreja, como eu queria ir para a igreja, e a mulher querendo me levar para dentro da igreja, e eles dizendo que não era ali. E eu saí, eu acordei com esse sonho. Eu disse, meu Deus, que sonho é esse? Que sonho é esse? E eu fiquei com aquele sonho todo na minha cabeça. No dia seguinte eu tinha que ir para o centro. E eu fui para o centro. E eu tinha que encontrar uma amiga lá ali na Praça do Relógio. E eu lá, desci do ônibus, fiquei lá esperando. Lá vem a mulher com folheto. A mulher do meu sonho veio com folheto. E aí eu disse, quando eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, é a mulher do folheto. Lembrou na hora? Eu lembrei na hora. E ela disse assim, não, a gente vai para a igreja. Tem uma igreja aqui na Epaminondas e tudo. Quando ela disse isso, que quando eu lembrei do sonho, que eu vi as pessoas dentro da igreja, em formato de cobra, se revirando todo, e esses homens me puxando de branco, me puxando dentro, que não era ali, eu saí correndo de lá e nem peguei no folheto. E a menina, nem foi a minha amiga, que eu fui esperar, que tinha acontecido um negócio com ela, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, o que acontece? Tinha os pessoal lá da igreja adventista lá batendo na minha porta. E eu fui abrir. Ela disse, olha, eu trouxe aqui um folheto para você e tal. Aí eu peguei, se você não quer, tem um estudo bíblico, tudo. Aí eu peguei, aquele, mandei eles entrarem, eles pregaram, falaram para mim, tudo. Você quer estudar? Eu disse, não quero estudar, ainda estou pedindo de Deus. Qual é a igreja que eu vou me congregar? Eu disse para ela. E ela disse, você ainda está pedindo? Eu disse, eu estou pedindo de Deus. Deus é que vai me enviar qual é a igreja certa. E nisso, elas foram embora. Aí eu fui para onde? Testemunho de Jeová. Passei uns 2 meses testemunho de Jeová, não pedindo de Deus. Aí fui para a Assembleia de Deus. Não me sentia, parece que não me encaixava. Lá nisso, né, fizemos uma casa. Deus não me deu uma casa coberta de papelão, não, com uma lona em cima, como eu pedi. Deus, ele me deu uma casa, uma suíte, 2 quartos, 2 cozinhas e uma sala e mais uma área, e na laje, para a honra e a glória de Deus. E quando eu me passei para essa casa, eu comprei todos os meus móveis e deixei na loja. E nós botamos móveis, e quando foi no dia da inauguração da casa, o meu marido ele dizia, mas será que essa casa é nossa mesmo? Que nem a que nós acreditávamos. E nisso aí eu ainda não tinha me decidido a igreja nenhuma. E a minha filha já tinha 7 anos. E à noite faltava uma lâmpada. E eu disse, meu Deus, vou ter que pegar uma lâmpada lá em casa. Mas eu tinha dito para Deus que eu não ia tirar nada de lá. Eu disse até para o meu marido, eu disse para Deus que eu não ia tirar nada de lá, e como é que eu vou tirar uma lâmpada? Ele disse, não, amanhã a gente repõe, tu vai lá, eu vou lá pegar a lâmpada e amanhã tu repõe. E assim mesmo ele fez. Foi lá, pegou a lâmpada, botamos onde não tinha luz, que a gente tinha esquecido de comprar. E no outro dia eu fui, comprei uma lâmpada e levei para lá no lugar da outra, para mim não mexer nada no que eu tinha prometido para Deus. Porque ali eu já achava que era Deus que já estava no meu
Direcionando. Na minha direção, já estava me dando. E aí, quando foi um dia, quando nós mudamos, acho que estava com 5 dias, minha vizinha de trás era adventista, e ela passou e me convidou. E eu disse não, que eu não ia. Não, aí a minha filha disse, não, eu vou. E minha filha começou a frequentar. Aí quando foi um dia, minha filha disse assim, mãe, amanhã é dia dos pais. A senhora não quer ir para a igreja? Comigo? Eu disse, chama teu pai, se teu pai for, eu vou. Aí ela chamou o pai dela, aí o pai dela, não, minha filha, não vou não. Você indo outra vez eu fui. E ela ia cantar. E eu comecei a me arrumar. Me arrumei, ela se arrumou. Quando meu marido veio me arrumar, e ela também, eu disse, tá bom, vamos lá. Aí fomos para a igreja adventista. Sabe quando você chega assim, que você chega e o seu coração diz assim, é lá? Foi isso que aconteceu comigo, né? E aí eu vi aquela mensagem, aquele hino lindo assim, sabe, na minha mente, aí foi trabalhando na minha mente, e o Espírito Santo trabalhando, e eu digo, pronto, é lá que eu vou ficar. E nós começamos aí, eu e meu marido. Começamos a ter estudo bíblico, eu vendia joia nessa época, né? E fizemos estudo bíblico, mas quando chegou numa determinada tempo que nós começamos a estudar, e chegou que a gente não poderia usar joia, adereço, essas coisas, e meu trabalho era esse, e aí? Mas como eu sou uma pessoa que eu não me abalo, e eu tenho Deus, né? Sempre eu sou determinada, e eu boto Deus como em primeiro lugar, e eu já comecei a botar Deus em primeiro lugar na minha vida. E eu disse, pois eu vou deixar de vender joia. Estou desempregada, eu até disse, enrolei, botei toda a minha joia, disse, meu filho, leve para ir venda. Disse para o meu marido, e venda essa joia todinha. E eu, a partir daquele dia, eu tomei a decisão que não vendia mais joia. E o que foi que aconteceu, o passar do tempo, né? A Bíblia fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Foi o que a senhora sentiu. A senhora entregou o seu coração e ele mostrou para a senhora aquilo que ele queria lhe dar, né? Aí, quando foi no sábado, meu marido, fomos para a igreja, né? Meu marido não quis ir. Isso nós já estava com 6 meses já. Meu marido não quis ir. E quando eu cheguei da igreja, eu vi meu marido lá no bar. Para mim foi uma decepção. Estava ele, meu cunhado, minha irmã e o vizinho, com as garrafas de cerveja em cima da mesa e ele com os copos. Aquilo me deu uma angústia dentro de mim. Eu digo, pronto, vai voltar tudo que era antes. Eu disse, mas já que é para voltar, então vai voltar todo mundo. Eu nunca tinha encostado um copo de bebida na minha boca. Cheguei lá, sentei na mesa, aí o vizinho lá já veio com o copo, botou na minha direção e encheu o copo e eu virei o copo. Aí ele encheu de novo e eu virei tudo uma vez. Aí meu marido pegou, ficou por ali. Eu via que ele não estava em paz, confortável. E nem a minha irmã não estava, meu cunhado, porque nunca me viram nessa situação. E aí eu fui embora para casa. Ele foi embora para casa, meu marido. Quando chegou lá, ele disse assim, você me matou de vergonha. Eu disse, você também. Primeiro você me matou, depois eu disse, não, se é pra gente se consertar para Deus, vamos todos juntos. E se não, vamos todos juntos para a bagaceira. Se você nunca me conheceu, você vai me conhecer agora na bagaceira. Olha a minha atitude. Mas como eu ainda estava aprendendo, né? O meu marido ficou... A senhora queria uma decisão, todo mundo fosse para um caminho só e nada ficasse dividido. Mas olha,
Graças a Deus, porque quando foi no sábado, meu marido foi o primeiro a se arrumar para ir para a igreja. Uma lição, né? Foi uma lição de vida, tanto para mim quanto para ele. Olha que E aí fomos para a igreja, aí se batizamos todo mundo junto, meu filho, minha filha, todo mundo só no tanque, né? E Deus foi, sabe, foi mudando, fui nos transformando. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim, que eu ainda tinha. Eu dizia, aí eu pensava, fé, e falava em fé, e ia para cá na. Eu dizia, meu Deus, o que é fé? Eu preciso sentir essa fé, eu não sei o que é essa fé. Eu gosto muito de peixe. E eu tinha uma tia, que ela era bem velhinha, ela morava com nós. Aí fomos para a igreja no sábado, quando cheguei, ela disse, minha filha, a vizinha deu um rabo de tambaqui. Aí eu fiz e deixei para você. E eu fui comer. Eu comia, né, o peixe todinho, eu fui tomar o caldo. Na última bocada, que eu faço, que eu engulo, uma espinha. Que espinha foi essa que nós íamos sair para dar estudo bíblico, já fui para o hospital, e abriram minha garganta, não viram nada, não tiraram nada. E eu vim para casa, eu passei 17 dias com a espinha na garganta. E eu orando. Aí quando eu peguei, eu disse que foi um dia, eu sentei na cama, eu digo, eu vou orar 3 dias. Eu disse, eu vou orar 3 dias. Se eu estou no caminho certo, eu ainda disse assim, se eu estou no caminho certo, se a tua vontade que eu fique nessa igreja, se é a tua vontade que eu te sirva, eu faço sair essa espinha da minha garganta. Porque eu só sentia à noite, eu não sentia durante o dia. E eu comecei a orar 3 dias. Na conta dos 3 dias certinho, eu terminei, também não comi mais peixe. A partir daquele dia eu não comi mais peixe. Aí meu marido tinha feito um caldo lá com carne, eu só tomei o caldo e eu fui tomar água. Enchi o copo com água e virei. Quando eu comecei a tomar, eu senti que aquilo fez. Como minha se garganta. Deslocado. Na minha garganta. Que eu fui lá, corri, peguei e passei e tirei. Era desse tamanho aqui. Essa mesma coisa aqui, ó. Até hoje. Desse tamanho. Desse tamanho aqui. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Nossa. Mas naquele momento eu senti que Deus estava ali. Eu senti o que era fé. Né? E a partir dali, daquele dia até o meu dia de hoje, eu nunca mais tive desconfiança de que Deus não existe. E eu sei hoje o que é fé. O fé é aquilo que a gente não vê, mas sente. Entendeu? Você não vê. Você não vê o que é fé, mas você sente. E naquele dia mesmo, Deus me deu a prova que Ele existe. Você não vê a fé, mas o resultado dela você vê. O resultado dela você vê. Muito. Você vê. Amém. Então esse aí foi um dos milagres que Deus, o primeiro milagre que Deus me mostrou, assim, de superação, que me mostrou, e eu guardei isso por muito tempo, até que perdeu. Mas Deus, Ele é maravilhoso. É só nós mudar. Eu sempre digo que eu me refiro a Deus como Ele fosse assim. Como eu não sou nada, mas todo dia Ele tem Algo para a senhora. algo para mim, entendeu? Não sou nada. Não sou uma pessoa que eu digo, Senhor, eu não sou nada. A senhora é um vaso onde a senhora se coloca diante de Deus e Ele lhe molda diariamente. Diariamente. Uma moldura. Justamente, essa aí é a resposta. Que bênção, né, gente? Bom, olha, o nosso vídeo tá compridinho. A gente vai dar uma pausa agora e a gente volta no próximo vídeo para não ficar muito comprido, para ela contar a experiência que a gente ia chegar agora, né? Ela falou a primeira experiência e agora a gente vai ouvir a segunda experiência que aconteceu com o esposo dela, tá bom? Peço desculpas, mas é só acessar o próximo vídeo.